Turma, boa tarde. Como vocês estão sabendo, nesse período que o mundo inteiro está passando aí, né, essa dificuldade, é um momento bom para a gente foi orientado a estar postando as aulas, né, com os vídeos explicando a disciplina. E, como eu conversei com vocês da última aula, né, eu tenho aqui uma apresentação de PLC, onde eu vou estar nivelando, né, que algumas pessoas estão com dificuldade, né, na questão do PLC. Então, durante essa semana eu vou estar passando, vou passar essa explicação do PLC, né, para alinhar todos vocês aí. A questão da prática, né, quando a gente voltar, eu acredito que seja no dia 7, né, a gente vai estar fazendo as práticas, né, mas durante as próximas aulas aí eu vou estar passando alguns exercícios no Twitter, né, eu passei para vocês o Twitter aí, para vocês instalarem, e tá fazendo exercício, né, eu vou passar o exercício explicando, e vocês fazem e me retornam os exercícios aí, tá ok? E vai valer para avaliação também, né? A primeira avaliação de trabalho, tá ok? Então vou começar aqui, tá certo? A gente vai falar do PLC, né? O uso do PLC na automação industrial, tá? Então primeiro aqui eu vou fazer uma analogia de um dispositivo de automação. Então do lado esquerdo, né? Eu estou falando sobre o carro, tá? Então, o olho do motorista, ele é feita a analogia com o detector e com o sensor. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, né, o meu olho que vai saber, né, mais à frente se eu vou virar para a esquerda, se eu vou virar para a direita, se já chegou no local, né, determinado. Então, o olho do motorista é o sensor, é o que vai estar detectando, né, os movimentos que o carro vai fazer. O pedal do acelerador, né, se eu quero que o carro anda mais ou anda menos, eu vou controlar essa velocidade através do pedal do acelerador. Então, o pedal do acelerador do carro é o meu controle de potência, é o que vai estar fazendo o controle da potência na questão de automação. O motor do carro, que faz o carro andar, é o meu atuador, né? A gente vai falar mais à frente o que é um atuador, né? No caso, a gente tem as entradas e tem os atuadores. A gasolina do carro é alimentação, né? Sem gasolina o carro não anda. Então, no caso da automação, né, o PLC ele tem que ter uma alimentação, no caso, energia elétrica. O cérebro do motorista, né, que vai estar pensando quais movimentos que vai fazer, é o meu sistema de processamento. No caso do PLC, é a CPU, né? O PLC, como eu falei com vocês, né, ele tem uma CPU, né, que faz o processamento todo. E o painel que vai estar indicando a velocidade, né, se tem combustível, né, quais são os dados do carro ali, eu tenho isso através de quê? Do painel, né, o painel do meu carro, que vai estar, que é a interface ou display lá do meu PLC, ok? Então, voltando aqui, antes do PLC, né, a gente tinha toda a nossa lógica relé. Então aqui eu tenho um painel elétrico, onde eu tenho contatores, eu tenho fusíveis, né, relés. Então, qual que é a desvantagem de ter uma lógica relé com comandos elétricos? Ele tem menor flexibilidade, porque se eu tiver todo o processo feito, eu faço um painel. Qualquer alteração no meu processo, né, eu teria que vir e fazer todo o painel de novo, tá? Ele tem menor controle do processo, né, e maior volume. Então, dependendo do que eu estou querendo automatizar, vai ser vários e vários painéis elétricos aí, tá? Já a minha lógica digital, onde eu tenho aqui os PLCs, né? Então, eu troquei a questão da lógica relé para a lógica digital, eu tenho a maior flexibilidade, qualquer alteração no processo, né? É só eu chegar, puxar o meu programinha lá que eu fiz do PLC, fazer as alterações e dar um novo download, tá certo? Eu tenho maior controle do processo e tenho menor volume, né? Vários e vários painéis elétricos eu posso substituir para apenas um painel onde eu tenho aqui, né, um PLC que comanda todo o meu processo, tá ok? Qual que é a estrutura básica de um PLC? Então, o que está na linha pontilhada aqui, ó, essa parte, esse quadriculado que está com essa linha pontilhada, isso aqui
é dentro do meu PLC. Tá? Então, dentro do PLC eu tenho a interface de entrada, que está recebendo todos os dados do meu processo. Essa interface de entrada vai mandar para a CPU, que é a unidade central de processamento. Essa unidade de processamento, através da minha memória de dados, vai trocando as informações e eu também tenho a minha memória de programa interligada com a minha CPU. Todo o processo é feito aqui dentro. Na hora que você faz o programa, ela vai para dentro dessa unidade de processamento e manda para a interface de saída. Essa interface de saída vai comunicar para onde está o meu processo. Então, como que é a estrutura do PLC? Aqui fora no processo eu tenho os sensores, que são as entradas, e tenho os atuadores, que são as saídas, né? Então, dependendo do meu processo, eu tenho que saber quais os estados das minhas entradas, né, através dos meus sensores. Os sensores jogam esses estados das entradas para dentro da interface de entrada. A interface de entrada vai jogar dentro da CPU, a CPU vai processar o seu programa e jogar na interface de saída. A interface de saída vai atualizar os meus atuadores, né? Se eu vou ligar um motor, se eu vou ligar um banco de resistores, tá? Aqui é feito o meu controle, e isso tudo dentro do meu processo. Antes aí algumas informações técnicas, né, e básicas aí na questão digital. Então, definição de bit é a menor unidade de memória digital. Então, se eu tenho um bit, né, eu consigo, por exemplo, toda a lógica digital eu trabalho sempre com 0 e 1, né? Então, se eu tenho um bit, eu só consigo ter dois estados, ou 0 ou 1. Se eu tenho 2 bits, aí eu já posso escrever 4 números lá dentro. Eu posso escrever de 0 a 3. Então, pode ser 00, 01, 10 e 11, né? Vocês viram bastante isso em eletrônica digital. Então, bit é a menor unidade de memória digital. Aí eu tenho, né, a definição de palavra. Palavra é um agrupamento de bits, normalmente classificado. O nibble são 4 bits, o byte são 8 bits, uma word é 16 bits e uma double word, né, uma dupla palavra, são 32 bits. Então, quando a gente for fazer a prática lá na parte analógica, né, quando eu trabalho com a parte só digital, de entrada e saída digital do meu módulo, do meu PLC, eu trabalho só com 0 ou 1, né? A entrada ela está em 0 ou está em 1 e a minha saída também está em 0 e está em 1. Então eu trabalho, né, com valores digitais. Quando eu for trabalhar com entradas e saídas analógicas, eu trabalho com Word, né? Então eu tenho ali vários com 16 bits, então eu consigo ter, né, vai ser 2 elevado a 16, né, posições de endereço que eu vou estar colocando. Quando a gente vai fazer na prática lá, vocês vão ver que uma entrada analógica do PLC do Tuido, tanto que o endereço dele vai ser porcentagem e aí eu coloco um W, né, W0, aí vai ser entrada 0, porcentagem e W1, quer dizer que é a entrada 2, né? E mesmo a saída, porcentagem QW, vai ser uma saída analógica, tá? O cérebro do PLC, então eu tenho aqui a unidade lógica de aritmética, né? É tudo feito através da aritmética. Eu tenho a memória do programa ROM, eu tenho a memória de usuário, que é a memória RAM, e aqui eu tenho a interface de entrada, que é a memória de espelho de entrada, e a interface de saída. Então, a entrada, né, vai pegar todos os dados através de chaves, botoeiras, sensores, vai jogar dentro da minha unidade lógica, onde é feito todo o processamento através da memória de programa, e vai atualizar a minha saída através da interface de saída. O ciclo de scan é o ciclo como funciona o PLC, né? Então, nessa ordem, ele vai ter a leitura instantânea das entradas, né? Aqui ele vai ler como está o estado das minhas entradas, tanto digitais ou analógicas. Então ele vai ler e armazenar os estados dos sensores, chaves, botoeiras. Depois que ele leu, ele vai executar o programa, né? Aqui é feito cálculo, processamento de equações segundo o estado dos sensores. Então o programa que você faz e dá
download para o PLC, quando você faz o programa no software, no computador, e faz o programa em linguagem ladder, e faz o download para o PLC, ele vai estar executando esse programa em cima das entradas, dos estados das entradas, tá? Depois que ele executou o programa, ele vai fazer o quê? Atualizar minhas saídas, né? Então você vai ver, dependendo da entrada e do programa que você fez, ele vai estar informando se é para ligar ou desligar o motor, ligar ou desligar um banco de resistores, uma lâmpada, tá ok? Então o ciclo de scan, ele vai ler, né, as entradas, executar o programa e atualizar minhas saídas. Esse é o ciclo de scan, tá? Esse ciclo, né, a gente acha que ele é instantâneo, mas ele pode ser nano ou microsegundos, tá? Ou até menos, dependendo da memória do meu PLC, do tamanho do PLC, tá? Então, quanto maior o meu PLC, mais memória ele tem, mais rápido é o ciclo de scan, tá? Então, vamos falar de alguns tipos de sensores que é muito utilizado, né, na indústria. Então, eu tenho o sensor indutivo, é aquele que quando um objeto metálico se aproxima de sua área sensível, o sensor comuta um sinal eletrônico. Então, o sensor indutivo, ele só vai ativar com a presença de um material metálico, de um objeto metálico próximo a ele, tá certo? O sensor capacitivo é quando qualquer objeto se aproxima em sua área sensível, né? Então, ele vai ativar quando qualquer objeto se aproxima a ele, sendo metal ou não. Então, assim, um exemplo aí, né? Você tem lá uma linha de produção, onde você está produzindo fazendo algum tipo de processo, né? Então, no recipiente, você não quer que esteja nada metálico. Então, você coloca dois sensores, um indutivo e um capacitivo em série, tá? Então, quando você tem só o sensor capacitivo que estiver ativado, quer dizer que está passando qualquer objeto na frente dele do seu processo. Mas quando tem o capacitivo e o indutivo, quer dizer que aquele processo ali tem aquele recipiente tem algum material de metal nele. Então, por exemplo, você pode fazer o descarte desse material. Ou separar, né, material que é de metal e que não é de metal. Tá certo? Óptico de barreira, né? Ele é composto por um emissor de luz e um receptor disposto a 180. Então, aqui eu tenho um emissor, do outro lado eu coloco um receptor. Assim que passa um objeto opaco, né, que não deixa transpassar a luz, né, não é translúcido, ele interrompe essa comunicação do emissor com o receptor. Então, com isso, ele vai ser ativado, ok? Aí depende do seu processo que está sendo feito. Óptico por difusão, né? E é composto por um emissor e um receptor incorporado no mesmo dispositivo. Então, ele emite, né, e recebe. Então, enquanto ele está emitindo, ele não está recebendo, não passou nada na frente dele. Então, na hora que passa um objeto, esse objeto vai emitir, né, essa luz nesse objeto, e esse próprio objeto vai estar refletindo essa luz. Então, com isso, nesse momento, ele vai o quê? Ele vai ativar, tá certo? Óptico por reflexão, né? Então, ele vai ser, ele é semelhante ao óptico por difusão, né? Apenas que ele tem um espelho prismático. Isso aqui é muito utilizado, né? Eu já vi ele lá na Ambev, tá certo? Então, ele vai emitir e vai ser refletido por um espelho prismático, né? Então, vai ter o emissor vai emitir uma luz, esse espelho vai refletir, né, mandando sinal para o próprio emissor. Assim que passa um objeto na frente dele, né, ele vai o quê? Vai interromper essa emissão e a recepção, porque não vai chegar a luz até o espelho, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de sensores. Um sensor pode ser um indutivo, mostrando que as latas estão passando. Aqui mostrando, né, enquanto o vidro aqui, ó, ele não é opaco, né, ele é translúcido, deixando a luz passar. Mas assim que, né,
Ele pode colocar nesse processo, por exemplo, se esse vidro está saindo com pouca mercadoria, né? Então, assim, vai descartar. Quando passar um cheio, quer dizer que vai interromper a questão da luz aqui, ó, né? Então, deixa passar. Assim que passar né, ele vai detectar que tem um objeto na frente dele. Você pode colocar um capacitivo. E o sensor óptico, né, ele vai estar emitindo e recebendo. Então, quer dizer que vai descartar esse produto, ok? Um elemento bimetálico ele tem princípio semelhante ao relé térmico, né? Uma lâmina é composta por dois metais diferentes, ele sofre uma pequena curvatura ao ser aquecido. Então, eu tenho dois metais, né? Um par bimetálico, né? Cada um, eles têm diferente dilatação linear, então eles são colados juntos. Assim que passa, né, que ele é aquecido, ele vai curvar, porque se ele tem uma dilatação, um metal dilata mais do que o outro, e como eles estão colados, ele vai curvar, tá ok? E fazendo, ativando. Termorresistência, né? Ele altera o valor de sua resistência conforme a temperatura. Então, o termorresistor, ele vai, muito utilizado também, né, o PT100, é um sensor analógico, né, ele vai estar transmitindo o valor da temperatura através, e vai alterando o valor da resistência conforme a sua temperatura. O termoelemento é um sensor formado por uma lâmina bimetálica que gera uma DDT em milivolt de acordo com a temperatura. Esse daqui, ó, muito utilizado também em forno, né? Em forno de siderúrgica, de fundição, porque a temperatura lá dentro chega a 1500, 1600 graus, né? Então, assim, você não tem como ter um termômetro para medir essa temperatura. Então, você coloca esse termoelemento, são dois, é um termopar, né? É uma lâmina bimetálica com dois metais, que conforme for a temperatura, né? Ele vai gerar uma diferença de potencial, geralmente em milivolt. Então, por exemplo, está uma temperatura que ele teve 1 milivolt de diferença de potencial. Então, esse 1 milivolt, por exemplo, equivale a 1000 graus. Então, ele deu 2 milivolts, quer dizer que a temperatura dentro do forno está a 2000 graus, ok? Esse par bimetálico, né, ele vai estar dentro do forno, né, e o ponto de fusão dele é bem maior que o ponto da temperatura dentro do forno. A chave fim de curso, né, era muito utilizado, hoje nem tanto, hoje é mais sensor magnético. Então, por exemplo, antes os motores, portão eletrônico, era muito chave fim de curso, né? Na hora que o portão vinha aqui e batia na chave fim de curso, ele fechava o contato. Hoje é mais o sensor magnético. O pressostato, né? E tem aqui um tubo de Bourbon, onde a pressão passando aqui, ó, o que vai acontecer? Esse tubo aqui, ó, ele vai, dependendo da pressão, ele vai curvar e vai fazer o quê? Vai fechar o contato aqui, né? Então, à medida que a pressão vai aumentando, vai ficando mais linear até ele fechar o contato ou abrir o contato conforme o processo. Os controladores de potência, né, geralmente são os relés e os contatores, né? Então, são os dispositivos que controlam carga de maior potência e podem ser relés de estado sólido ou eletromecânicos. Então, os contatores, pessoal, por quê? Quando eu faço uma lógica em linguagem ladder, eu simulo que é o motor, né? A saída minha da bobina é o motor, mas não, né? O PLC geralmente são valores de tensão e corrente muito baixo, né? De 0 a 10, de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA. Então, esses valores de saída lá é para controlar a bobina do meu contator e a bobina do relé, né? E dentro do relé e dentro dos meus contatores, que eles vão estar acionando quem? A parte de carga, tá certo? E os atuadores, né, são as cargas em questão e podem ser motores de todas as espécies, solenoides, lâmpadas, resistências, tá? Então isso aqui, ó, é o que vai estar sendo, chama de atuadores, são o final do meu processo, né? Eu vou
está atuando no meu processo. Então, eles são chamados de atuadores, tá certo? Então, a programação do meu PLC, né? No caso que eu estou usando o Tuido, eu peguei essa apresentação em cima do Tuido, né? As entradas, geralmente, como é que fica a questão da minha programação? Então, no Tuido, eu tenho que colocar porcentagem, o I é da entrada, tá certo? Eu tenho o primeiro número que vai indicar qual que é a CPU, não sei se vocês estão lembrados que a gente, né, que eu mostrei para vocês. Se for a CPU, é 0. Cada hora que eu vou estar utilizando os módulos de expansão, vai ser, por exemplo, estou usando o módulo 1, então vai ser I1.2, por exemplo. Aí eu estou usando dois módulos de expansão. Aí vou endereçar agora o segundo módulo, então vai ser I2.1, por exemplo, tá certo? Então, entrada é I. As minhas saídas, né, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês, porcentagem Q de saída, né, e o Y vai indicar qual que é o número da CPU. Se for a básica, né, eu vou usar o 0. Se eu estiver usando o módulo de expansão 1, eu vou usar Q1, né, ponto 2, por exemplo, dependendo do número de saídas. Né. Então, o Q de saída, eu sempre, no Twitter eu coloco porcentagem, o Y indica o número da CPU e o Z indica qual que é o número da minha saída. Tá? A linguagem ladder, né, eu expliquei para vocês também. Aqui, ó, do lado esquerdo em vermelho, eu tenho a minha lógica de comandos elétricos. Então eu tenho aqui um contato aberto, né? Aqui eu tenho um outro contato aberto e a minha bobina. Então aqui, ó, se você virar ele e deixar ele na vertical, é um selo, né? Eu tenho um botão de entrada acionando a minha bobina. Aí eu coloco o selo da minha bobina aqui para garantir que vai estar funcionando. Então do mesmo jeito aqui, ó, tá? Então aqui fazendo para a minha lógica de programação em linguagem ladder, né? Uns falam ladder, mas é escada em inglês, por quê? Ela é feita em degraus, tá certo? Então aqui é substituindo a minha lógica de comando. Então aqui eu tenho, poderia ser um botão de liga, aqui o meu motor, né? E aqui o selo, né? Que é o contato auxiliar, né? Se eu estou usando aqui porcentagem e 0.1. E aqui eu tenho porcentagem que é 0.1. Então, esse contato aqui vai ser quem? O contato de que é 0.1. Né? Então, por exemplo, eu estou usando uma botoeira, retorno por módulo. Eu aperto o dedo aqui no botão, o motor liga. Mas se eu tiro o dedo, o motor desliga. Por isso que eu tenho que ter esse selo aqui. Ó. É um contato auxiliar de quem? Do meu motor, da minha saída. Tranquilo? Os PLCs, né, eles trabalham muito também com os bits internos, né, eles funcionam como relés auxiliares. E no caso do Twido, né, ele é chamado de memória. Geralmente todos os PLCs, né, no software deles, sempre vai ser, os bits de memória vão ser N, né, de memória. Então, quando eu for interessar, vai ser porcentagem N e o número dessa saída minha, dependendo né, do número de saídas. Então, tem como eu saber de cada PLC quantas memórias, né, quantos contatos eu posso estar endereçando aqui. Né? Nesse caso aqui, pode ser de 1 a 128. Tá? Quando a gente vai fazer na prática, vou mostrar para vocês. É só você selecionar a sua base, né, o seu módulo lá da CPU, do Twido, né, do PLC, e vai informar quantas memórias, né, quantos bits internos que você pode usar como memória estão disponibilizados. Alguns bits de sistemas, né, são bits internos. Então, por exemplo, se a gente for fazer alguma programação e eu preciso que, por exemplo, fica piscando, né, então eu posso lá, por exemplo, isso aí já é bit interno já, isso aqui já é a própria função dele. Então, a porcentagem S4 ele fica fechado por 5 milissegundos e aberto por 5 milissegundos. Então, se eu quiser, por exemplo, usar um bit de sistema S4, ele vai ficar piscando por 5 milissegundos. O S5 já é por 50 milissegundos. O S6 ele fica meio segundo ligado, meio segundo desligado. Fica piscando durante esse valor e assim por diante.
Agora a gente vai usar bastante também temporizador, né? Então, quando a gente for fazer algum trabalho com temporizador, a gente vai endereçar porcentagem TM0, TM1, TM2, dependendo de quantos temporizadores você vai ter. No caso da lógica física, né, do comando, você tem que usar o seu temporizador, ele é físico, né? Só que no PLC não, ele é digital, né? Ele está dentro da sua programação. Então, na hora que você vai usar um temporizador, né? Então, aqui vai ter uma entrada, né, para você controlar. Então, assim, ele só vai começar a contar o tempo que você fizer o ajuste aqui, ó, por exemplo, tempo de 1 segundo, né? E vai contar o tempo só depois que ele for energizado. Então, se eu tenho um contato aberto aqui, e aqui está passando meu barramento com energia, eu tenho que fechar esse contato para dar a condição dele começar a contar. Depois de 1 segundo, no caso do T-on, né, a gente tem o T-on, T-off e T-p. Então, no caso do T-on, o que vai acontecer? Chegou energia nele, ele vai, depois de 1 segundo, que ele vai mandar o quê? A minha saída e para 1, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os 3 tipos de temporizadores, né? Então, eu tenho T-on, T-off e T-p. O mais utilizado é o T-on, né? O mais simples da gente entender, o mais utilizado, o mais tranquilo. Então, vamos lá. O que é o T-on? É um temporizador que ele tem um retardo, né? Então, por exemplo, em azul eu tenho a minha entrada, né? Esse gráfico em azul é a minha entrada. O gráfico em verde é a minha saída. Então, na hora que a entrada, que é essa entrada aqui, ó, ela foi para 1, ela está chegando energia até ela, saiu do estado 0 para 1, ele vai contar o tempo que você determinou, né, que você ajustou, depois daquele tempo que ele vai mandar a minha saída para 1. Tirei a energia da entrada, né, mandei a entrada para 0, automaticamente na mesma hora a minha saída também vai para 0. Então vamos lá, no T-on. Enquanto a minha entrada está em 0, a minha saída também está em 0. No momento que eu mandei a minha entrada para 1, ele vai contar esse tempo de retardo que foi ajustado lá dentro do temporizador. O tempo de retardo, né, por exemplo, 2 segundos. Então, à medida que a minha entrada está em 1, né, que está ligada, ele vai contar 2 segundos, né, que eu ajustei lá. Depois que ele vai fazer o quê? Ele manda a minha saída para 1. Mandou a saída ligar. Se eu desligar a minha entrada a qualquer momento, automaticamente ele desliga na mesma hora, tá? O T-off acontece o seguinte: na hora que eu mando a minha entrada para 1, automaticamente ele manda a saída para 1. Na hora que eu desligo a minha entrada, ele vai contar esse tempo de retardo para depois desligar. Então, é o inverso do T-on, né? Então, aqui no T-off, eu mandei a entrada para 1, a saída vai para 1. Quando eu desligo a minha entrada, né, mando a entrada para 0, ele vai contar um tempo de retardo para depois desligar. E o pulso, né, você vai ajustar o seu TP, né, o temporizador de pulso. Na hora que você manda a sua entrada para 1, então, por exemplo, o pulso você controlou, você ajustou lá que é 2 segundos. Então, você mandou a sua entrada para 1 e ficou aqui 5 segundos. Mas como o pulso é só 2, então você pode ficar 5 segundos, mas a minha saída vai ter um pulso só de 2 segundos e volta para 0 de novo. Aí eu fiquei 5 segundos e desci. Quando eu der outro pulso, que a minha entrada vai para 1 de novo, e vai dar outro pulso. Independente se eu ficar aqui meio segundo, ele vai ficar os 2 segundos que você programou. Tá? Esse é o temporizador de pulso. Aí agora a gente tem um outro recurso, que é o contador. Então, por exemplo, a gente pode utilizar bastante esse contador, né? Por exemplo, você pensar numa garagem, por exemplo. Eu quero saber, lá dentro da garagem cabe 10 carros, né? Enquanto não está cheio, né, dá a condição de chegar um carro na porta, né, da minha garagem, ele vai estar mostrando que eu tenho uma luz verde que está vazia lá, ainda tem vaga. Então ele chegou, o sensor detecta que chegou um carro, automaticamente aquele sensor vai mandar uma cancela abrir, né? Aí entrou 10 carros, o que vai acontecer? A minha saída vai para 0, né? Porque ele vai mandar aquela luz verde ficar vermelha, que não entra mais carro, né? Não pode entrar mais carro que já está cheio, e não deixa, chegou o sensor ali, chegou um carro na frente do sensor de entrada, né?
e ele não vai levantar a cancela deixando o carro entrar. Então isso eu faço com quem? Com o meu temporizador. Então aqui eu tenho a entrada de rearme, a entrada pré-selecionada, então aqui que eu vou estar controlando, ó, né? Se ele vai contar crescente, você vai contar um, dois, cada pulso que ele tiver, você vai contar para cima, né? Count up, né? Ou vai contar para baixo, que é count down, né? Então depende. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu posso colocar um sensor na entrada da minha garagem, contando para cima. Cada carro que vai entrando, ele vai contando um, dois, três, quatro, cinco. E cada carro que for sair, lá na saída dessa garagem, desse estacionamento, eu tenho ali um sensor que vai ser conectado aonde? No countdown. Então entrou 5 carros, aí saiu um, e vai contar para baixo, vai passar para 4, saiu mais um, para 3, entendeu? Então aqui, ó, eu tenho as 3 saídas do meu contador, né? Eu tenho a saída do contador zerado, né, para zerar o meu contador. Eu tenho aqui a minha saída quando o contador foi atingido, né? E a saída quando a contagem máxima foi excedida, né? Já passou do valor que você foi ajustado, tá certo? Pessoal, para essa aula aqui, né, que eu programei com vocês, era para ter postado na terça-feira, só que eu estava com um problema no portal aqui, não consegui postar. Estou postando ela hoje, né? E a partir de semana que vem eu estou passando alguns exercícios para vocês, né? Assim, o motivo a gente não está tendo aula não é um motivo, né, simples, né? Um motivo muito sério que a gente está tendo aí. Então a gente, né, quando voltar às aulas aí presenciais, eu vou ver se a gente consegue, né, fazer uma coisa mais bacana com a prática, bastante prática com vocês lá, tá ok? Então até a próxima semana, tudo de bom para vocês aí.